Para você atingir o que você quer, você tem que às vezes modular não quem você é, mas o quanto de você deixa transparecer na rede. Porque se você entrega muito de você, com certeza você não vai aguentar a cobrança que vai vir depois. E se você entrega pouco, com certeza você não vai ter uma autenticidade que te torna uma pessoa confiável. Não dá para você confiar em pessoas que estão te ofendendo, porque rede social, algumas pessoas vão te ofender, simplesmente por você ser você, ou simplesmente por ela querer ser você e não poder. Ponto final. Então, isso não serve de guia. Elogio também não serve de guia. As pessoas, elas querem só o prazer e imediato. Então não tem mais ninguém pra falar, olha, faz isso pra você, vai lá que vale a pena, tô aqui te acompanhando. Pô, treinar é desconfortável porque é a natureza do treinamento ser desconfortável, mas o que você tem de recompensa depois vale a pena. Mais um episódio do nosso podcast Saúde de Milhões. Dr. Paulo Musi. Presente. Seja muito bem-vindo. A gente vai apresentar que coisa oficial. boa. Depois ela vai apresentar aqui oficialmente. Mas hoje nós vamos falar sobre vários pontos aí, desde a da medicina esportiva, parte pessoal, carreira e tudo mais. Vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Estou aqui com a minha co-host, Priscila Sibius. @Priscila Sibius no Instagram. Não esqueçam do nosso podcast no Instagram, @Saúde de Milhões. No Spotify, no YouTube também. Segue o teu Instagram aí também, né? Thiago Fukuda, Dr. Thiago Fukuda. E a gente não pode esquecer também da nossa empresa, nosso parceiro, que é a Mercur. Tá rolando aqui um QR Code. É uma empresa, uma indústria brasileira com mais de 1.000 produtos aí, tanto para a população em geral, para os fisioterapeutas, profissional de saúde. Então, fiquem ligadinhos aqui, ó. Tem um QR Code rolando. E bora apresentar o nosso entrevistado de hoje. Isso aí, vai. Currículo é longo aí. Resume longo, aí, um que senão, currículo pesado. Dr. Paulo Musi, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, especialista em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva. É um dos principais nomes da medicina quando o assunto a gente fala, né? Saúde, disciplina e ciência. A gente vai falar muito sobre disciplina. Ele já ganhou várias... ele é muito reconhecido nas redes sociais pelas lives diárias que ele faz na bicicleta. E a gente vai falar bastante sobre isso também. Onde ele responde perguntas ao vivo para o público, para as pessoas em geral. É o dono das frases mais marcantes, que é o banha não tem calendário. Que ele fala muito isso na bicicleta também. Nem GPS. É o comunicador de ciência com linguagem acessível aí para todos os pacientes. Soma mais de 7,9 milhões de seguidores nas redes sociais. E hoje temos, então, ele, que é palestrante, professor, médico, uma influência aí nas redes digitais. E é o dono desse espaço que a gente está aqui sempre também. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Obrigada. Imagina, dono, são vocês que fazem bom uso daqui. Isso eu fico muito feliz. Hoje a gente tem bastante Já treinou? coisa boa. Já treinou hoje? Senti muito sua falta. Você fez o que hoje? Braço? Só para falar, Hoje faz um adendo, eles treinam juntos. Verdade. Não, eu só... Eles treinam no mesmo juntos lugar. todos os dias. Junto não exagera que não dá pra acompanhar, não. Não, às vezes a gente treina uma maquininha junto assim, Thiago. Vocês pegam assim. o mesmo peso? Vou começar a entrevista. Ah, pega. Vocês pegam a mesma pega carga, igualzinho. vocês Algumas dois? mais- Igualzinho. É aparece. mesmo? Sim, aí Até às vezes eu parece. apareço lá pra dificultar um pouquinho. Quando eu vejo o Thiago fazendo, eu falo assim, cara... Dá pra forçar dá um pra pouquinho melhorar, mais, dá pra né? melhorar. Ah, viu? Não, Olha, ele tá ele chegando lá? é muito carinhoso, mas não, é mentira isso aí. Não tem como segurar, acompanhar, não. Não, Priscila, ultimamente nossas mulheres têm treinado mais do que a gente. Isso eu vejo. Chega a É Vanessa com o verdade. personal dela, chega a Roberta com o personal dela, cara. Vocês ficam mais batendo papo, vocês dois? Não, a gente é sério. a pra treinar, gente é né? sério pra Vocês treinar. discutem muito também coisa da saúde. Não, ele é Vocês, foco, vocês né? vão pra fofoca A ou mais pra gente, tem, ciência? a gente tem foco, mas a gente é meio flaneiro, assim. Fica Ah. observando, assim, sabe? Cuidando. Vocês ficam julgando o povo? Não o povo, né? Mas a gente fica olhando pras nossas mulheres falando assim, não, tá bom, treino, tá bom. É isso aí, tá. continua. Ou seja, eles Pode se ser um pouquinho encontram- mais forte. Eles gostam de bater um papo na academia, né? Vamos falar Bora sobre lá. isso. Pri, essa primeira aqui é tua, ó. Bom, Tua dúvida que você tinha, você me perguntou, eu falei, não sei, pergunta pra ele. a gente já viu, né? Quem acompanha ele sabe, tem camiseta, tem tudo, que é o tal do BNTC. Que a banha não tem calendário. A gente vê ele na bicicleta ali sempre, mas conta pra gente como é que começou isso, assim, como é que começou esse movimento, de onde que veio essa frase que é tão bem usada hoje em dia. Todo mundo sabe que essa frase é tua, né? Começou antes da pandemia, na verdade, né, Priscila? A gente começou numa época que eu não contava live, né? Eu tinha que fazer aeróbio. Né? Bom, eu tenho que fazer aeróbio. E eu acho muito chato fazer aeróbio. Parece que tanto a esteira ou a bicicleta é uma máquina do tempo. Você tá lá 1 hora, quando você olha no cronômetro, tá 1 minuto e 3. Aí você pedala, 1 minuto e 5. Como assim? O que acontece? E aí eu percebi que
Se eu tivesse companhia, né, a coisa funcionava mais fácil. Mas eu não posso encher o saco da minha mulher, né? Falar assim, não, vem cá fazer uma bicicleta comigo. Vai me jogar a bicicleta pela janela e eu junto. Com toda razão. Sem falar que não cabe 2 bicicletas na nossa varanda, né, Thiago? Aí já é a gente forçar demais a estrutura da casa, né? Não tinha TV? Você não quis ligar a TV pra pedalar e assistir? Puta, Thiago, Nem você ler um sabe que livro. quero Tem ver. gente que faz com livro também, né? Um livro? É. Cara, eu acho que a coisa do treino, pra mim, ele virou tanto uma concentração que se eu preciso dividir minha atenção com alguma coisa que é de atenção passiva, me incomoda. Então, pra mim, é extremamente incômodo. Música, televisão. Às vezes, no treino, eu uso fone de ouvido para usar redutor de ruído, não para escutar música, porque pra mim é extremamente incômodo. Olha. Qualquer coisa que entra em conflito com que é a concentração que eu preciso para manter o tipo de trabalho que eu faço é muito desagradável. Muito. E a live não fez isso, então? Não, porque é uma atenção ativa. E eu acho que é uma forma de... Na época eu queria companhia, né? Então eu abria a live, tinha lá 60, 70 pessoas e eu conseguia responder as perguntas dos comentários, né? A pessoa mandava comment, eu respondia. Mas aí foi aumentando a galera, aí eu comecei a organizar, então no dia anterior eu lanço um story com perguntas. Obrigatoriamente eu respondo as do pessoal que são assinantes da minha página, e aí depois eu pego os assuntos da galera que só me acompanha, e aí eu vou tirando as coisas que eu vejo que são pontos doloridos, que tem muita frequência, ou que coisas que são realmente importantes, assim, do ponto de vista de saúde, que a gente observa que as pessoas estão fazendo e que são mais arriscadas. E é uma preocupação que eu tenho da gente dividir saúde com a população, né? Eu imagino que uma boa parte dessas pessoas que seguem a gente nas redes sociais, né, elas não têm a oportunidade de passar com a gente, né? Então tem uma questão de distância, tem uma questão de facilidade, tem uma questão de oportunidade. E que, poxa, de repente, né, essas pessoas nem necessariamente gostariam de ser nossos pacientes, mas gostariam de ser nossos, entre aspas, amigos, né? E o que eu acho que a rede digital ofereceu foi essa modalidade de amizade. A amizade digital vale tanto quanto uma amizade presencial. Mas, como toda amizade, tem suas regras, né? E a regra do digital é o que é digital, normalmente fica no digital, a gente respeita o que são as regras de distanciamento, e você, sei lá, eu acho que o meu papel é ser aquele amigo maromba que precisa falar pro cara, é isso aí, faz a dieta, é isso aí, mais uma repetição, é isso aí, vai treinar hoje, não esmorece. Porque quando a gente observa a vida das pessoas, eu acho que o maior fator não é a informação, porque informação você tem em todo lugar. O maior fator não é condição financeira, porque você tem condições de acesso a exercícios que vão desde praças que tem equipamentos que você pode ir lá chegar a treinar, ou pelo menos um halter, você tem condição de comprar e colocar na tua casa e fazer exercício. Se você não for fazer, você faz com o peso do corpo, mas na verdade é ambiente. E ninguém vive hoje num ambiente de saúde. Como existe eu acho que aumentou de uma forma desproporcional a questão do hedonismo, né? As pessoas, elas querem só o prazer e imediato. Então não tem mais ninguém para falar, olha, faz isso para você, vai lá que vale a pena, tô aqui te acompanhando. Pô, treinar é desconfortável porque é a natureza do treinamento ser desconfortável, mas o que você tem de recompensa depois vale a pena. E aí eu comecei a fazer isso. Veio a pandemia, e aí eu notei que a coisa era mais importante, porque a gente já não tinha mais só as pessoas que tinham a doença, né, em vigência, mas tinham as pessoas que tinham ficado mentalmente doentes. Logo depois que começaram a sair as primeiras estatísticas da doença, o que se observou foi que 84% a 86% das pessoas que tinham sido contaminadas, elas desenvolveram problemas mentais, que vão de ansiedade a depressão e tudo que fica nesse espectro, né? Mas quer dizer, a gente ficou com uma população doente do ponto de vista físico, no sentido de sistemas e aparelhos, né? E a gente ficou com uma população sistematicamente doente na questão mental. O que você pode fazer para ajudar? Você pode dar uma hora do seu dia conversando com as pessoas para acalmar, porque você ligava o noticiário, parecia que era eles estavam festejando desgraça. Eu nunca vi. Guerra pura, né? Cara, um desserviço tão grande quanto a mídia provocava nessa época, sabe? Parece que era uma satisfação ver dado trágico. Cara, que coisa horrível, né? E eu ficava imaginando, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho,
e tivesse de acesso à informação somente aquilo, cara, eu ia estar desesperado. A cabeça vai, né? E aí o BNTC, ele engrenou, como no começo era uma brincadeira, né? Banha não tem calendário. Mas aí para não ser cancelado, eu falei assim, tá, vamos escolher outro nome para o B aí. Teve uma série de sugestões muito curiosas, inclusive, né? E aí eu achei... já imagina. Aí eu achei uma que eu falei, bondade não tem calendário. Eu falei, é isso, bondade não tem calendário, e permaneceu. Mas a ideia é assim, é de fato a consistência, né? Que você consegue através do compromisso. E as pessoas que sentiam que o compromisso com si próprio não era uma coisa tão forte assim, elas pelo menos empenhavam esse compromisso em mim. Pô, eu tenho que encontrar o Paulo amanhã às 7h. Então, né, vamos fazer jus a isso. Que legal. E quais são as dúvidas gerais assim que você mais percebe? As pessoas querem hoje, óbvio que aqui generalizando, querem coisas mais rápidas, passivas, as dúvidas são essas? Elas se repetem muito, né? Elas devem se repetir muito já. Ou você percebe que não. É muito comum já, né? Ou não, ou existe hoje uma mentalização do pessoal que tem que fazer atividade física, que tem que começar, ou não, a maioria quer, se eu tomar isso aqui porque eu escutei, dá certo, não dá? Ou tem de tudo? Então, a crise sanitária, Thiago, ela influenciou até o andamento do consultório, né? Eu comecei a atender um tipo de paciente que eu não atendia antes. Falou, olha, eu tô obeso, eu tô hipertenso, eu tô, sei lá, velho, e eu não quero pegar uma doença que eu morra. Eu não atendi esse paciente. O meu consultório, no começo da minha carreira, 2004, 2005... Atleta. Não, 2005, 2006... Não, Totalmente eram meus amigos de academia. Que eles queriam maromba. passar comigo porque, né, não dava para falar o que tinha que fazer na época dentro da academia. Não, marca um horário com você, vamos no teu consultório. Começou assim. E eu atendia num consultório de fisioterapia. Que era de um amigo meu. Falou quando veio aqui, não foi? Pra gente. Meu amigo, Cyrus Alexandre, ele tem um consultório, contou. ele tem uma clínica de fisioterapia, ele falou, Cintura, meu apelido era Cintura. A gente começou a trabalhar junto em evento esportivo. A gente tinha uma equipe de atendimento, então era eu, ele e o resgatista, que era o piloto da ambulância. E aí, cara, aquelas sortes da vida, né? Eu conheci um cara que, na hora, meu santo bateu com dele, um cara sensacional. Né? E aí o Cyrus me convidou, pô, você não quer um lugar para atender? Vai na minha clínica, tem uma salinha lá e a gente começa. Falei, pô, começou. E aí em 2005, 2006 em diante, né, eu comecei a atender, mas eu comecei a atender esse público, aí com a progressão e com a popularização do meu nome, o que começou a acontecer é que a gente virou um consultório de complicação, né, então o pessoal tentava fazer alguma coisa ou fazia de fato alguma coisa, dava errado, aí vinha pra gente, entre aspas, consertar. E aí, isso depois da pandemia mudou, né? O pessoal começou a vir com essa queixa. Então, eu acho que mudou, assim, até do meu consultório. Mas o que são as queixas do pessoal hoje na live, né? E a gente tem que assumir o seguinte, não é que as mesmas pessoas assistem a sua live sempre, né? Pensa que... Rotativo. O Instagram, ele tem uma taxa de entrega de mais ou menos 1,25% a 2,5% da sua população. Então, que ele avisa da minha live, né? Então, são 7,9 milhões de pessoas que me seguem. Que ele avisa da minha live, efetivamente, são mais ou menos 200 mil. Né? Mais ou menos. Né? E dessas 200 mil, não são todas que acessam. Hoje a gente tem, sei lá, entre 1.000 e 2.000 pessoas numa live ao mesmo tempo. Né? O que é muito curioso, porque com todas essas mudanças de algoritmo, tinha dia que eu tinha 14, 16 mil pessoas assistindo, né? Hoje, com a mudança dos algoritmos, etc., hoje tem 1.000, 2.000. Tudo bem, eu não faço pela quantidade de pessoas, eu faço pela importância social que eu acredito que eu tenha para essas pessoas. Mas essas 1.000, 2.000 pessoas, elas não necessariamente são as mesmas. Isso quer dizer o quê? Que não existe pergunta repetida, porque para a pessoa que está perguntando aquilo é uma coisa que ela nunca ouviu. E eu acho que tem mesmo quem já assistiu e quem já ouviu, né, a gente responder alguma pergunta, a questão de quando você fala, como é que era isso mesmo que ele tinha falado? Porque a gente às vezes assume que você falou uma vez e todo mundo aprendeu. E não é assim. Para nós é uma coisa muito fácil. É o efeito Dunning-Kruger, né? Quando você faz uma coisa muitas vezes, você acha que aquilo é óbvio, né? É que a gente fala do Dunning-Kruger só naquele ponto, né? O mais ignorante acha que tem maior conhecimento. Mas eu acho que para nós o grande
a grande sacada do Dunning-Kruger quando a gente vai dar aula, principalmente o Thiago, que é professor, doutor Thiago, né? Lembrar que para ele é muito fácil falar do que ele fala, porque ele vê isso há 15 anos, 20 anos. O cara que está sentado assistindo uma aula dele, muitas vezes nunca viu isso. E o cuidado dele é que, às vezes, ele acha que aquilo é óbvio. E para aquela pessoa, não é óbvio, não é nada óbvio. Ele tem que explicar Isso é muito verdade, né? devagarzinho, né? E o recurso da internet é a repetição. Então, o fato da repetição faz as pessoas, elas que já ouviram aquilo, serem interessantes. E as perguntas, elas têm nuances, Priscila. Isso quer dizer que, muitas vezes, sempre adiciona alguma coisa ao que já conhecia e a pessoa, ele não falou isso na última live, né? Putz, isso daí faz sentido, olha só, agora eu entendi. Isso é uma das coisas que às vezes eu olho nos comentários, putz, agora eu entendi, eu vejo o cara comentar. Então, não tem pergunta nova, mas a frequência, se eu fosse falar para você de orelhada, né? Porque eu não fiz um levantamento matemático sério, tô te falando pelo que eu percebo de repetição mesmo. É emagrecimento rápido, ganho de massa muscular rápido, né? E aí não interessa se é esteroide, não é esteroide. O ponto da questão é a pessoa quer estar pronta imediatamente, né? E o ponto do discurso é que quando você fala do exercício e da forma física, lifestyle, ela é uma modificação crônica, né? Que é o que as pessoas elas não entendem, né? Isso daqui é crônico, isso daqui só é assim, ou o físico do Thiago só é assim, não é porque a gente faz tem 3 meses, é porque a gente faz tem 20 anos, 30 anos. Né? No meu caso, eu comecei a fazer musculação com 11, né? 11 anos? 11 anos. Minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade. Foi teu? Você tem irmão? Fazer? Eu assisti Conan, né? Aí eu falei, cara, onde será que tem uma roda dessa pra empurrar? Porque se eu ficar do tamanho desse maluco, eu vou me dar bem. 11 anos, gente. 11 anos. E o que você já fez de esporte nesse tempo aí? Você começou na musculação. Sempre fui, assim, eu me aventurei em alguns esportes coletivos, né? Não deu absolutamente certo. Eu joguei futebol de salão, né? E não era no gol. Puta, era no gol. No gol? Literalmente no gol, cara. Mas aí... Não, parei machuca muito. Tem tanto LCA. Tá vendo? É que a gente já tem essas coisas, já fica... Agora tem um monte de amigo que esquia. O próprio Rafa Ritter vive me falando lá no prédio. Pô, vamos esquiar. Eu falo, cara, eu pego tanto paciente com lesão de LCA, cara. Deixa eu quieto aqui. Não, esqui é seguro. O problema é snowboarding. É isso que os caras falam. Escuto muito isso. Então, aí foi o futebol de salão, mas não emplacou. Judô começou a ser legal, mas aí eu entrei no jiu-jitsu logo depois, em 95, né? E era uma coisa que não era a época de 95, né? Ainda mais no interior, o pessoal, jiu-jitsu, né? O pessoal não sabia nem falar o que era isso, né? E você andava com o kimono na rua, assim, às vezes debaixo do braço, né? Interior você anda muito, de onde, né? Qual cidade você é? Marília. Ah. E aí, Marília, a gente andava e aí, às vezes, tinha aqueles caras, né? Ei, tio, você faz jiu-jitsu? E tinha os caras que treinavam. Eu, 95, 96, 97, era faixa branca. E aí eu ia treinar e era muito engraçado. Porque o pessoal não tinha essa cultura, não tinha a cultura de luta. Você fazia aquilo porque aquilo era uma coisa diferente, era uma coisa... como é que fala? Era uma coisa diferenciada. E tinha gente, por exemplo, tinha um cara que treinava com a gente, que ele treinava com um monte de correntona de ouro, assim, fazendeirão, sabe? Correntona, pulseirona de ouro. E muitas vezes ele tava lutando com aquilo e, cara, as pulseiras entravam na sua cara. Você falava, porra, tira esse negócio, cara. Eu não tinha noção. Precisa tirar. Eu falei, lógico, animal. Você tá me finalizando com a sua pulseira, não com a sua... Né? As correntes, era uma confusão. E tinha os caras que, por exemplo, eles chegavam com a faixa branca, mas eles tinham uma faixa azul para levar o kimono amarrado nas costas. Então, para todos os efeitos, quando ele tava andando na rua, ele era azul ou era roxa. Ele não tinha coragem para botar uma marrom ou preta, mas uma azul, uma roxa, ele amarrava o kimono e ia na rua. Mas quando chegava na academia, ele puxava a faixa branca e, branquinha. Essa foi boa. E hoje a gente faz de diferente, depois desses esportes. Bom, eu entrei na faculdade fui fazer atletismo, então eu fazia corrida, lançamento de peso, dardo... Cara, o esporte então tá na veia aí Cara, eu sempre gostei muito. E era teu do ou esporte. tinha já familiares ali que... Meu pai é físico, não tem nada a ver.
né? A minha mãe, artista plástica, menos ainda. Mas meu pai fala que o meu avô paterno, né, era um sujeito muito forte, né? E que mesmo no final da vida, ele com câncer, né? E meu pai que cuidou do meu avô, ele falou, Paulinho, teu avô era um homem de uma massa, que ele doente para morrer, eu tinha dificuldade para trabalhar com ele, para mexer com ele, para lidar com ele. Legal, Né? fantástico. Então, eu acho que tem essa parte genética, né? É inegável, se bem que assim, o formato do meu corpo é bem o formato do corpo do meu pai. Se olhar o corpo do meu pai, é o mesmo comprimento do peito, é o mesmo... meio que a distribuição de segmentos, de proporcionalidade de segmentos. Então, realmente, se desse para fazer um desafio 90 dias com o velho, ele ia pegar um shape maneiro, né? E o mais recente, né? E eu mantive o jiu-jitsu, porque é uma coisa que eu sempre fiz e, cara, nunca foi uma coisa que eu mostrei na rede social, porque quando você está muito exposto na rede social, você ainda quer manter algumas coisas para você. Sim. Então, isso era uma coisa minha, pessoal. Eu só comecei a falar mais disso quando a Maria Clara, que é minha filha mais nova, começou a fazer jiu-jitsu. E aí eu entendi que eu precisava falar do jiu-jitsu porque tem um monte de pai na minha situação que tem medo do filho sair hoje para passear. Sim. E, cara, não dá para você trancar uma criança em casa. Sim. Né? E a minha combinação em casa é, fez 13 anos, quer sair, beleza, tem que saber se defender. Não porque eu quero que você vire brigão, bata em alguém, mas você precisa saber neutralizar uma pessoa, sair correndo e pedir ajuda. Sim. Sabe, isso é necessário. A minha mais velha, a Maria Eduarda, quando ela chegou nos 13, ela tinha uma amiga que fazia Krav Maga, então ela foi fazer o Krav Maga. A Clara, mais nova, ela é mais sossegada e é mais timidazinha, né? Então, aí eu puxei ela pro jiu-jitsu comigo. Aí eu falei assim, cara, isso daí é uma coisa que precisa falar. E o meu mestre de jiu-jitsu é um cara sensacional, ele é especialista em mulher e defesa pessoal e criança. Olha. Então ele dá aula para uns pichotinhos de 5 anos, assim, que é, cara, uma graça você ver a aula dele. Fofa, né? Então você imagina, dar aula de jiu-jitsu para grande já é difícil, imagina uns molequinhos assim, né? Então o cara é sensacional. E aí eu falei, pô, preciso falar disso. E o mais novo é o automobilismo, né? Que eu achei que era o carro que corria, mas... Meu amigo... a gente tem uma pergunta mais para frente disso. Precisa de um cardio. Em relação à recomendação, eu vivo muito isso, né? As pessoas reabilitaram ali o joelho, o quadril, o ombro, e aí às vezes quer começar a fazer uma atividade física, a gente acaba falando, vamos começar. Aí a gente acaba indicando alguma coisa para a senhorinha, para o senhorzinho, ou para o sedentário, e muito leve, vai progredindo, em algum momento aparece uma lesão, não aparece. Só que às vezes a gente vê que aquela atividade que a pessoa está fazendo, talvez ela não vai reverter em algum benefício, uma coisa muito... treino muito fofo, por exemplo, e aí você sabe que tem que acelerar um pouco mais, senão ela não vai sair do lugar, nem em termos de ganhar massa, risco de quedas ou outras condições cardiovasculares. E como é que você consegue, dentro do entre aspas, do superficial que dá para chegar nas indicações que você dá ali da atividade física para os teus seguidores, com o que você falaria, por exemplo, numa pessoa que já faz um esporte que você quer que ele intensifique, aumente a intensidade, periodize melhor. Você acaba deixando isso claro, cara, você tem que começar ou não? Você já aprofunda um pouco mais? Eu entendo que as pessoas, Thiago, assim, e é o que a gente faz na clínica, né? Elas precisam primeiro começar, e começar precisa ser uma coisa que ela gosta. Ah, eu gosto de bilboquê. Vai brincar de bilboquê. Quando estiver brincando bilboquê 7 dias por semana, um dia... você vai fazer uma musculaçãozinha que é o que você precisa. De uma forma geral, quando é uma pessoa que tem uma qualidade física melhor, eu gosto de recomendar CrossFit, né, com um professor, porque é uma coisa mais funcional, mais dinâmica, né, e assim, a pessoa cansa e beleza. Então é uma coisa que tem utilidade. Se você for ver, você não vai fazer um agachamento com 300 quilos no seu dia a dia. E você também não vai correr 40 quilômetros até o mercado e voltar. No cross, você tem aquela força com aquela... né, com aquela resistência aeróbica que é a chave para o dia a dia. Não é à toa que foi o tipo de modalidade de treinamento que conquistou Forças Armadas. Começou esse movimento nos Estados Unidos e hoje está mundo afora. Então, quando a pessoa que já tem uma capacidade física, eu costumo recomendar CrossFit porque é o que vai trazer condicionamento mais rápido. Tá. Quando é uma pessoa que precisa de supervisionamento, né, ela precisa de supervisão e ela precisa de atenção, musculação. E por que musculação não é minha primeira opção? Porque é chato, Priscila.
sabe? Não é pra qualquer um e não é porque a pessoa, não merece músculo. Não, é porque é chato pra caramba, né? É um esporte de velho, né? Por quê? Porque você tem que contar a repetição, você tem que cuidar do jeito que você tá fazendo, é minúcia. Se você for treinar musculação do jeito que tem que treinar, porque a maioria da galera põe o fone de ouvido e vai balançar peso. Se você for treinar do jeito que você for treinar, cara, pouca gente aguenta, pouca gente tem paciência para fazer um treino de musculação mesmo, né? Não é à toa que tem meia dúzia só de Mr. Olímpia, né? É o cara que resiste o que é o esforço mental daquele desconforto, que é um desconforto prolongado. A contração que a gente faz para conseguir sinalização, para ter uma hipertrofia eficiente, é uma contração extremamente controlada. Então você não tem soltar e fazer nem com impulso, nem sem controle. Você não solta o peso, tipo madeira e estica o braço. Não, senão você se dá um auto armlock. Aí também você não puxa de qualquer jeito, porque o objetivo não é você flexionar o braço, é contrair o músculo, né? Quando você entende isso, aí assim, a capacidade de você trazer resultado para o seu físico é muito grande, mas a chance de você continuar e manter aquela excelência de treino é muito pequena. E por isso que muitas vezes a gente recomenda que a pessoa tenha um treinador, né? A exemplo do que é os atletas de profissionais, né? Mas é um atleta profissional. Sim, mas a escada é a mesma. É que ele está num andar mais alto. Mas o seu nível, ele demanda ainda mais seriedade do que o atleta profissional, porque ele já entendeu o que é para fazer e você não. Então, nessa situação, para a gente conseguir fazer com que a pessoa chegue nisso, a gente precisa começar de algum lugar. Então, se a gente for fazer uma escada didática, isso é uma coisa que eu costumo palestrar para o profissional, começa com o que o paciente gosta. Aumenta a frequência do que ele gosta. Quando ele aumentar aquilo que ele gosta, aí você coloca uma tarefa, tá bom. Então, para você continuar a jogar ping-pong, por exemplo, você precisa de mais velocidade, você precisa de mais gás, você está perdendo porque você não tem gás. Beleza, então encaixa um esporte, né? Mais uma modalidade de treinamento. E aí depende da capacidade da pessoa. Um cara mais capaz, eu já mando pro CrossFit. Um cara menos capaz, musculação supervisionada, né, com um personal trainer. E não que essas coisas não possam encontrar, porque em algum momento, você está precisando de mais força, vamos pegar no seu CrossFit, que é 4 vezes por semana, vamos tirar colocar uma musculação? Beleza? Conversa muito bem. Como eu pego um monte de cara que treina musculação 6 vezes por semana, eu tiro pelo menos uma e coloco um CrossFit. Pro cara ter condicionamento, porque senão fica aquele coraçãozão batendo no intervalo de série. Só que faz 3 exercícios e já tá morrendo. E não dá. A falta de condicionamento físico impede que você faça o volume devido para o resultado desejado. Então você sempre fala com a pessoa em termos de objetivo e expectativa. E aí, quando chega um momento onde a expectativa está alta, se você vê que o compromisso da pessoa está sério, porque o que é o resultado, né? O resultado é o cara que desenvolve consistência naquilo que ele tem que fazer. E a consistência você consegue de 2 coisas: motivação e compromisso. As 2 coisas têm que coexistir e na mesma medida. Se você tem motivação demais, você vai ter decepção. Se você tem compromisso demais, você perde o propósito. Então tem que ter as 2 coisas encontrando, né? E seja o profissional da saúde que esteja orientando isso, médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, terapeuta ocupacional, enfim, o que for. Se você tem um profissional de saúde orientando isso, ele tem que tomar o cuidado de sempre bater motivação com compromisso para que a consistência exista e o resultado chegue. Esse caminho trilhado, ele possa acontecer depois de, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, falar, nossa, e o que é mais gostoso, eu não jogava 2 minutos de ping-pong, agora eu faço 1 hora de musculação, 3 vezes por semana. Né? E é legal você ver senhorinha falando isso, é legal você ver senhorzinho fazendo isso, né? É legal você ver aquele cara que era mais preguiçoso, era mais desleixadão, e de repente você vê ele chegar com roupa de academia no consultório para você consultar, né? Aquela menina que tinha uma autoestima ruim e de repente o físico dela não melhorou tanto assim, mas a autoestima dela colocou ela no patamar de se cuidar mais. Aí você vê que a pessoa embelezou não porque ela mudou o físico, mas ela mudou como ela se enxerga. Puta, isso é muito legal. E quando bem orientado, né, esse trabalho ele floresce desse jeito, mas a gente sempre começa daquilo que é tolerável e vai aumentando conforme a pessoa consegue, né, entender e racionalizar isso. Eu achei muito legal que esse tópico que você tocou, e principalmente é o tipo de atividade física que você indica no começo. Faça o que goste, né? O que gosta. Eu sou da geração que
muita gente indicava natação. É verdade. Nossa, Pô, a mulher odeia o Era muito cabelo, pra- aí tinha que pra levar respirar o melhor, cloro. tinha uns lances meio assim. Pra não ter impacto no joelho, era um monte de coisa. Pô, odeio a mulher, odeio cloro, aí tem que levar o secador, eu fico 1 hora pra tomar Secador, banho e Thiago. secar. Hã? Secador, Thiago. Mas você manda uma mulher pra antes do trabalho fazer tá, natação? não, né? Puta, vai ter um trabalho danado aí. Não, tô falando a gente indicar pra paciente. Sim. E aí a pessoa ia fazer 1 mês, 2 meses e ia parar, é óbvio, não gosta daquilo, tá indo não tem obrigado, como. tá indo pra forca. É importante que encaixe alguma coisa que você gosta e depois a gente pensa em como o ditado lá que eu sempre cito, né? Você não tem que fazer o esporte pra ficar em forma, você tem que estar em forma pra fazer o esporte. Então depois que você tá fazendo um Exatamente. esporte, uma atividade que você gosta e tá sentindo alguns gaps, algumas dificuldades, aí faça algo pra te preparar pra aquilo. Então achei espetacular a tua linha de raciocínio. E pra quem tá fazendo musculação, você como um super expert na área, você indicaria para a pessoa começar a fazer grandes grupos musculares ou já faz um treino mais específico mesmo, isolando mais alguns músculos menores? Você indicaria 3 vezes por semana? O cara que quer, ou a mulher que quer começar a treinar mais sério para ter realmente um resultado, pequenos resultados mais rápidos, o que você recomenda aí? O que é o padrão ouro que tem se ventilado aí hoje? Eu vejo 2 opções, né? Eu não consigo te falar o que seria um padrão ouro, porque assim, o padrão ouro ele fala de uma expectativa, não, ele fala de uma expectativa profissional. Então, muitas vezes quando você olha no guideline, né, é o que um monte de gente sentou e decidiu numa mesa, mas que nenhum deles faz. Então, não dá, né? É uma coisa, às vezes, até meio estúpida, dependendo do tipo de situação que você vai discutir, você fazer um padrão, né, sabendo que as pessoas elas não seguem absolutamente padrão, não dá. Mas eu divido em 2 formas, Thiago. Eu divido, primeiro, a pessoa que tem uma boa capacidade física e tem um bom aprendizado motor. Ou seja, uma pessoa que já fez algum tipo de esporte, já teve noção de treinamento ou já treinou com um treinador. Essa pessoa, se ela vai retomar ou se ela vai começar alguma coisa que ela nunca fez, né? Primeira coisa, acho que precisa de um treinador, né? Sim. Mas principalmente por quê? Porque o que a gente recomenda são exercícios básicos, né? E multiarticulares. Então ela precisa aprender a fazer um agachamento, por quê? Porque simplesmente é o primeiro movimento humano que a gente faz, é ficar de pé. Se você não consegue fazer um agachamento, alguma coisa está muito errada. Então não conseguir fazer agachamento não é problema, é sintoma de um problema. Aí você vai pegar esse cara, você vai procurar um encurtamento de isquiotibial, você vai procurar um encurtamento de tríceps sural, você vai procurar um encurtamento de ilho psoas, né? Ou seja, alguma coisa está errada que faz a pessoa não agachar. Como é que ela não consegue fazer o movimento que torna a gente diferente de todos os animais? Outro movimento, e é engraçado, né? A pessoa fala, vai falar supino. Não, remadas. Né? Então, grandes remadas, aquelas que você faz com peso livre, com movimentos amplos, que você trabalha a mobilização de escápula. Veja, quando a gente compara, por exemplo, remadas com supinos, né? O supino é um movimento que você faz com a escápula estabilizada. Aduz a escápula, rebaixa, supino. As remadas, elas são movimentos que você faz justamente com o ritmo escápulo-torácico. Ou seja, para você aprender a mobilidade dos seus ombros, é muito mais importante você fazer um exercício de puxar ou de remar do que, por exemplo, um exercício de empurrar. Então, vamos para as remadas. E a terceira prioridade, aí sim, são os exercícios supinos, né? Então, seria nessa. Então, a gente começa desse jeito. Se é uma pessoa que não tem capacidade física nenhuma, que tem muito pouca capacidade física, aí o que eu recomendo? A gente tem uma equipe de treinadores e isso é muito importante, porque você fala assim, então a pessoa vai treinar em máquina. Exato. Mas você tem que saber fazer, você tem que saber usar a máquina, né? Carro é uma máquina. Se você não aprender a dirigir, né? E tem 2 etapas, né? Você tirar o pé da embreagem na velocidade que o carro não vai morrer e depois você aprender da porra da seta, né? Porque é muito difícil. Não dá certo. Principalmente se ele está passando a marcha naquele momento, né? Então, ele não sabe. Será que eu passo a marcha ou dou a seta, né? Bah, bum, bateu. Ai, agora? Porque dirigir não é só operar o carro, é você saber se comportar no trânsito. A academia é mais ou menos isso. Por mais que você vai operar uma máquina que já tem o trilho biomecânico pronto para você fazer, você tem que ter alguém para te ensinar como é que você vai operar isso. Então, essa é a segunda alternativa. Uma pessoa de baixa capacidade física, pouca inteligência motora ou pouca experiência motora, né? Aí o professor normalmente começa em máquina e depois transfere isso progressivamente para exercícios livres, para depois voltar para a máquina e fazer os fortalecimentos específicos. A pessoa que tem capacidade física já começa nos exercícios livres e aí, quando treinado o suficiente,
ela vai para os exercícios específicos. E quanto periodicidade, então a gente imagina duas coisas, né? Um músculo bem treinado, ele precisa de 48 a 72 horas para se recuperar. O treinamento não é somente sobre o que você consegue fazer, mas é quanto tempo seu corpo demora para recuperar do que você fez. Então isso também se ganha no treinamento. Então o que é o ideal? Treinar todo dia? Não. Treinar no intervalo de 48 a 72 horas. Não começa 2 vezes por semana, segunda e quinta, terça e sexta, né? Ou então pega um dia de final de semana, porque aí não bate com um dia de trabalho. Quarta e sábado, quinta e domingo. Né? Ó, quinta, aquele dia cretino, né? Treina esse dia. Né? Por que quinta-feira é um dia cretino, né? Ai, gente, eu amo quinta-feira. Eu acho o melhor dia da semana. É porque é o quase, né? Mas pode ver que tudo que dá errado na quinta-feira. É impressionante. Opa! Pra mim, eu acho que é na quarta. Eu sempre acho quarta-feira, mas assim. Pode ser que sua quarta seja minha quinta. Ou alguma coisa do A gênero. energia da quarta eu sinto diferente. Você não Tá tira a vendo? sexta off, não? Não. Só quarta seria a quinta. Não E tira tem que sexta. lembrar que o tempo da recuperação do tendão, ela é o dobro do músculo. Então, quer dizer, o cara que você está dando 48 horas de descanso do músculo, né, o tendão que está muito menos capaz ainda, porque o desenvolvimento dele é mais lento, você consegue fazer com que ele tenha uma recuperação um pouco mais satisfatória. E aí a frequência você vai aumentando progressivamente. Então, acho que esses são os cuidados básicos, assim. Não é o que eu te falei, não é um guideline, Sim, né? sim, mas mas Sim, é adapta, baseado né? naquilo... Generalizando dá pra entender bem. Generalizando, a fundamentação de você Basta falar isso é essa. E se a gente fosse pensar hoje, tu que conversa com muitas pessoas aí, como é que tu acha que tá a saúde do brasileiro de forma geral, assim? Ele tá buscando mais realmente esse cuidado, tá mais preventivo, tá mais curativo? Como é que tá essas mudanças aí? Do ponto de vista de medicina, Priscila, é sempre curativo, né? A medicina preventiva no Brasil, assim, eu acho que no Brasil é melhor que no resto do mundo, tá? Porque, por exemplo, os contatos que eu tenho fora do Brasil com médicos, eles olham algumas coisas que a gente faz no sentido de rastreamento de doença, eles acham isso absurdo. Eles esperam ter a queixa para você poder tratar. O que tem relação, por exemplo, por que a medicina nos Estados Unidos ela é tão evoluída? Você já imaginou, você já parou para pensar sobre isso? Por que é tão evoluído lá? Diagnóstico mais? Não. Pode ser que diagnostique mais, mas tem uma realidade mais importante. O diagnóstico é sempre tardio. E por que é tardio? Porque eles não investigam sem queixa. Ou seja, quando pega um câncer, já pega um Já câncer tá no tardio. estado avançado. E aqui não, Então, a coisa é muito avançada lá, porque o diagnóstico sempre tende a ser tardio, porque não existe movimento preventivo. Aí, quando você vai falar de uma medicina que executa de forma preventiva as coisas, aí a gente tem que falar da Human Clinic, por exemplo, do cara que escreveu Outlive, né? Então, o que o Peter Attia fez? Ele montou uma clínica, só que ele cobra $200 mil, né, o pacote de exames e avaliações que ele faz com a pessoa uma vez por ano. Né? Então, você imagina, né, R$1 milhão para você fazer uma série de exames e passar para uma pessoa e falar, tá ok, não tá ok, vamos tratar. Né? Isso é o que uma série de médicos do esporte faz no Brasil sem cobrar R$1 milhão. Né? E às vezes com alguma dificuldade do convênio, né? Por que você está pedindo esse exame? Por que não? Não, porque é importante, porque avalia risco cardiovascular, porque esse paciente tem esses critérios, e com todas as justificativas, obviamente, né? Mas você faz no Brasil isso, sem cobrar e sem custar R$1 milhão. Né? Mas lá a medicina é mais avançada porque existe uma tendência o diagnóstico ser mais tardio. Né? Se a gente tivesse a tecnologia de lá com a prevenção que a gente tem aqui, né, aí a gente consolidaria a medicina do Brasil como a melhor do mundo. Hoje ela só é, eu acho que ela é a melhor do mundo somente para os estratos financeiros superiores, as pessoas que têm condição de pagar um convênio mais caro e têm acesso a serviços hospitalares e médicos, né, que têm um custo mais alto e que têm essa cultura. Né? Infelizmente não é uma coisa para a população. Não é à toa que você tem um turismo médico do Brasil e não é à toa que no Brasil você exporte profissionais. Vou te dar um exemplo. Cristiano Ronaldo, o fisioterapeuta dele é brasileiro. A fisioterapia ela é muito bem vista lá fora também, né? Por quê? Porque é diferente no Brasil. A formação é diferente. A formação do fisioterapeuta é diferente. A formação do profissional de educação física, então, nem se fala. Eu fui para a França uma época, nessa vez foi para descansar. Aí eu estava num hotel muito legal, que tinha uma academia muito legal do ponto de vista de arquitetura. Era linda, mas era completamente não funcional. Né? E eu entrei na academia.
Não, era uma divisão de aparelho, de localidade que não fazia o menor sentido. Então, quando eu entrei assim, eu falei, cara, e a academia era escura, tinha umas luz vermelha. Eu falei, esses caras estão querendo ir pra boate ou estão querendo treinar? Mas que é Não? raizão, né? Nossa, cadê a luz? Luz, né? Vem, né? E aí eu chego e dou de cara com um sujeito que ele ficava pulando uma bola e pendurava numa argola e fazia uma série de supino, aí corria numa esteira. Eu falei, que treino é esse? Treino de Satanás? Né? Só se for no escuro, pisa na bola, pendura na esteira. Esse cara vai bater asa e sair voando e vai pro inferno. Mas né? era comum É isso que ele isso vai lá, fazer. então. E normal. E os professores, né? Olhando aquilo assim, e assim, tá Normal. tudo certo. Aí eu fui um dia, vi isso. Eu fui um dia, vi 2 vezes isso. Eu falei, não, tá errado. E eu com aquele treino organizadinho, por sessão, por setor, né? Usando técnica de intensificação. Aí no primeiro dia tinha um professor olhando meu treino. No segundo tinha 3. No terceiro tinha uns 4, 5 professores. E eles ainda me perguntavam, que horas que você vai vir treinar amanhã pra gente saber, pra gente poder se dividir, pra gente entender o que você faz. Olha Olha só. que coisa. Aí eu falei assim, mas... Aí eu perguntei, mas qual é a dúvida? Profissionais? Todos os profissionais de educação física. Aham. Aí eu falei assim, mas qual a dúvida de vocês? Mas quem te ensinou a treinar assim? Ué, o treinador brasileiro, os profissionais de educação física no Brasil. Isso é comum na educação física no Brasil. Treinamento resistido é um tópico de faculdade. Como assim? Falei lá, eles aprendem. Você vai fazer musculação para desenvolvimento de força ou para desenvolvimento de massa muscular, ou os dois, você tem isso na faculdade. Você tem uma série de cursos depois da faculdade que ensinam isso. Você tem uma série de livros que falam sobre isso. Né? Aí eu mostrei para eles o Belmiro de Salles, André Lopes, Charles Lopes, os caras são meus amigos. Os caras ficaram maravilhados. Eu perguntei para eles, como é que é a tua formação aqui? A formação deles é como se eles fossem ser um técnico de esporte. Um athletic Então, por training, exemplo, alguma coisa assim, não. Não, é como se ele fosse, por exemplo, ser um técnico de natação, Tá. um técnico de tênis. Então ele forma já direcionado no esporte que ele vai trabalhar. Não existe essa figura do treinador universal. Perfeito. O cara que depois vai... especialista. Exatamente. Não Mas deve que ter ele tem... biomecânica, cinésio, nada dessas coisas, Exatamente. né? É que é a base, né? Então são 3 anos e uma coisa específica, e é o esporte. Seria, sei lá, uma faculdade de esporte. Né? E eles mesmo, talvez por não conhecer outra coisa, né? Porque é aquela história, quem sabe mais, sabe o mais e o menos. Quem sabe menos, só sabe o menos. Então eles não têm essa noção. Educação física no Brasil, 5 anos, licenciatura, bacharelado, né? Treinamento de pessoas especiais. Eu perguntei para eles, e quando vocês têm um hipertenso? Ah, meu hipertenso ele não treina. Eu falei, como é que é? Gente, que Ah, e quando você tem uma grávida? Não, a grávida tem que ficar de repouso. Ah, mas você tem um Entendi, diabético. E aí, você só vê um movimento dentro das clínicas para esse tipo de paciente ele ficar dentro da clínica médica. Só que qual é o problema disso, né? Principalmente populações especiais. O idoso, a gestante, né? O cardíaco. Você faz essa pessoa se sentir doente. E não é a vibe do esporte. Para você fazer bem isso daí, você tem que se sentir saudável. E você tem que estar num ambiente onde tem pessoas saudáveis fazendo atividade física. Então, eles fazem essa compartimentalização. Se é melhor ou pior, eu não sei julgar. Priscila, Thiago, eu acho que... É uma visão diferente de saúde. Exato. Né? Que eles têm. Agora, o que eu percebo é que é uma visão que ela poda aquilo que é o olhar do profissional. Ele enxerga mais curto. Ele enxerga mais limitado. Mais amplo, né? Nossa, o dia que o pessoal do Brasil descobriu o que é isso. E assim, Portugal já usa muito aqui do Brasil. Então, quando você vai para Portugal, o consumo de material brasileiro é gigantesco. Então, você vai em academia em Portugal, né, ginásio, como eles chamam, cara, é parelho, né? Os melhores treinadores lá, eles têm total contato e o que está acontecendo no Brasil na cena do esporte. Agora, você anda um pouquinho, você pega mais 2 horas de avião, você vai para a França, já não tem isso. Você vai para Espanha, já não tem isso. Né? Claro que tem a barreira do idioma e tal, mas assim, É outra formação, né? é muito diferente. E dentro desse... Toma sua aguinha aí. É água ou café? Tá gelado, Café. não? Toma Não, é gelado? gostoso, É pô. gostoso? É melhor que queimar a língua. Você toma muito café, cara? Puta, Thiago. Também? É uma Você é coisa daquele que... que toma até 3 horas da tarde? Ah, às Ou não vezes tem passa, essa... Priscila. Você toma pra dormir também? Não tem essa... sou- Porque tem uns que não, até 3 horas da tarde. Cara, tem vezes que eu esqueço, aí eu tomo tipo 6, Pra dar uma 7. esquentadinha. Nossa, sou com um pouquinho de... cafezeiro, Porra, um Pra pouquinho dar de uma leite, Ah, cara. tu às vezes toma vai bem bem. tarde da noite, né? Eu já vi tu fazendo vai pra live restaurante, com às vezes eu café. tomo 9, 10 Nossa, da noite. é verdade. É, aquele Peço a conta, cafezinho eu quero depois. 10 da noite pra ir dormir. Mas é só um tiquinho, Então, né? não é nada. É só deixa você acordado até chegar em Você dorme casa. bem? Não. Pra mim, sono é um desafio grande. É? Muito Ainda grande, é? Thiago. Ainda. Para a maioria das pessoas, né?
Eu acho Ainda que é uma sim. queixa também muito comum, né? Eu acho que Dos sim. pacientes. Mas você também, né? controla bem estresse, ansiedade. Você não tem cara nenhuma de... Você controla bem, não? Eu acho que sim. Eu acho que Sua eu vida é uma aprendi. loucura, imagino. Eu Mas acho que você... eu aprendi não transparecer, Thiago. Tá. Mas é tanta coisa, né? Que é tanto ao mesmo tempo que, por exemplo, o sono. Para mim é muito difícil. Você dorme cedo? Não. Eu deito tarde e quando eu consigo dormir rápido, a minha latência é mais ou menos 40 minutos, que é uma latência muito alta. Então, por exemplo, com os mecanismos verificadores, né, que é ou o smartwatch ou aquele Oura Ring que eu uso, né, quando você tem uma latência muito curta é ruim. Então, quando você deita e dorme rápido, isso é ruim. Por quê? Significa que você está exausto. E se Olha você está isso. exausto, significa que seus níveis de cortisol estão altos. Então, o que acontece com o seu sono? Ele é superficial, ele não é reparador. Isso é uma das coisas que envelhece a gente, que eu juro para você que eu ainda não entendi. Se é isso que prejudica o sono delta, que é o sono mais importante, o sono profundo, ou se é a ausência do sono profundo que provoca isso. Nossa. Eu ainda, sabe, de tudo que eu li, eu acho que isso não está claro. Não tem um consenso em relação a isso ainda. Então, sempre que eu tenho uma latência curta, meu sono delta é pior. Nossa. E sempre que eu tenho uma latência longa, e quando você tem uma latência longa, quer dizer o quê? Quer dizer que você está estressado ao ponto de, né? O nível de estresse, sei lá, cortisol. Mas mesmo quando você tem coisas animadoras, né, e que aumentam a quantidade de adrenalina, noradrenalina no teu cérebro, você aumenta a quantidade de BDNF. Seu cérebro funciona mais. Se funciona mais, você pensa mais. O que é pensar mais na hora de dormir? É aquela síndrome do travesseiro que te acorda, né? Você, de repente... Já sei como é que eu vou resolver a guerra na Bósnia, né? Coisas idiotas, assim, elas começam a aparecer. E eu começo a pensar em muita coisa que eu tento resolver, sabe? É instintivo. Eu tento resolver antes na minha cabeça para depois só executar. Entendi. Qual que é a latência ideal, então? Se Da for ordem de 40 é 10, muito, de 10 a 20 minutos é uma latência... 10 a 15, né? Vamos ser um pouquinho mais restritivo, né? Se você dorme muito antes de 10 minutos, é o que eu te falei. exato. Se você dorme muito mais de 15, quer dizer que você está E estressado. você me falou que a não melatonina consegue. não te ajuda, né? Te dá um efeito rebote. A melatonina, na verdade, né? Ela é para aumentar o que é a eficiência do sono. isso eu aprendi na live dele. esses dias. Então, tem gente que usa como se fosse um sonífero, né? Como se fosse um indutor do sono. Por que funciona também? Porque ela é um precursor de serotonina. Então, quando você toma, tipo, 10 miligramas, você está botando seu cérebro num banho de serotonina. E aí, o que acontece? Você relaxa obrigatoriamente. Qual é o problema? Um rebote? Não. Exatamente. E aí, no outro dia, o que você tem? Você tem ressaca. Aí, você acorda lento, você acorda... eu já tive. Eu preciso acordar assim, pum. Entendi. Eu Você preciso acorda com tocou o despertador? Mas o despertador. rebote é natural do uso da melatonina, ou depende da dose dela? Depende da dose. Ou depende de como tu tá tão ruim de sono que vai ter o rebote? Não, Não? você sabe que depende mais da dose. Se você está muito ruim de sono, doses baixas de melatonina, a partir de 0,2 miligramas já começa a fazer efeito. Então a gente usa entre 0,2 e 1 miligrama. Essas doses 3 miligramas, 10 miligramas, isso daí é uma coisa extremamente off-label e que você usa em situações extremamente, né, não usuais do dia a dia. Né, condições de exceção. Tá? O uso normal clínico, 0,2 a 1 miligrama. E aí você, nessas condições, como você melhora a eficiência do sono, você precisa de menos sono para ciclar mais e dormir melhor. Então é como se você, com a melatonina, você fizesse mais onda delta, você fizesse mais REM e mais ciclos, né? Pelo menos a gente precisa de 4 ciclos noites, entre você dormir superficial e dormir profundamente, né? E o curioso é que as pessoas elas não entendem que a atividade do cérebro no sono ela tende a ser até maior do que quando a gente está acordado. Quando a gente está acordado, a gente está captando situações. Então, a gente está aqui de manhã no podcast, depois nós todos vamos atender, depois a gente tem outros compromissos, e tudo isso fica guardado no nosso hipocampo, como se fosse uma memória RAM. Por que o trabalho cerebral é maior quando a gente está dormindo, ou tende a ser maior? Né? Porque se você é uma pessoa extremamente ocupada, né? Se o teu cérebro está funcionando, você usa ele em plena capacidade, né? Porque todas essas memórias que você criou e guardou temporariamente no hipocampo, elas precisam ser corticalizadas. Então elas precisam ascender nos locais do córtex de onde elas são oriundas. Só que muitas memórias compartilham áreas. Por exemplo, se eu tenho uma reunião com o Thiago, é uma área. Se eu tenho uma reunião com a minha esposa, é outra área, porque entra um nível de afetividade que modifica o lugar do córtex que ela está acessada. Se eu tenho uma reunião com uma pessoa que eu não gosto, é outra área.
Se a gente vai discutir matemática, é outra área. Se tem envolvido um determinado horário, é outra área. Então, esse processo que é como se fosse catar feijão, eu não sei se você já fez isso na sua vida. No interior, a gente era muito comum, né? A gente faz isso. Porque Minha hoje... avó até hoje faz isso ainda, vai fazer feijão, vai limpando qual que é o melhor, Isso, né? então. Aí você catando vai feijão. tirando feinho, você tira a pedrinha, que tem pedrinha junto. Então, é como se fosse catar feijão. Então, você põe os bonitinhos de um lado, os grandinhos do outro, as pedrinhas do outro, a palhinha do outro, que você vai cozinhar agora vai ser isso, que você vai colocar de molho para você fazer amanhã vai ser outro. E essa divisão, o quanto você organiza é ativo, você gasta energia para fazer isso. E por isso que você tem que ter uma alimentação boa de noite, por isso que você não pode complicar e tentar fazer esquemas de retirada de caloria drástica, porque a primeira coisa que vai embora é a tua cognição e racionalidade. Tá. Então essas coisas são importantes, né? Eu tenho uma dificuldade gigante porque é bastante trabalho para ser feito, né? E dentro daquilo que foi a última meta-análise que eu vi, que é do ano passado, sobre sono, eu estou muito fora daquilo que é o ideal. Antes a gente achava que 7 horas de sono, beleza, ia bem. Ano passado saiu uma que, dependendo da tua rotina, você precisa de 9 a 10. Nossa. E o grande problema é que a restrição de sono, muitas vezes, ela não é na noite, ela é cumulativa. Então imagina o seguinte, você está acostumado a dormir 7 horas, Priscila. Você vai dormir às 23 e acorda às 6. Se você perde 1 hora de sono, no outro dia você não recupera se você dormir 7, você tem que dormir 8. É acumulativo, né? Agora, se uma semana você perdeu 1 hora de sono na noite, você perdeu 1 noite na semana. Imagina você ficar sem dormir 1 noite inteira. Então, e isso é comum acontecer hoje, né? A gente também tem coisa que acontece de madrugada. Pô, preciso fazer uma aula para amanhã, para depois de amanhã, vou dar uma palestra em tal lugar. Ou então, o fato de você pegar um avião e ir em tal lugar para você poder trabalhar. E eu pego voos noturnos, né? Então, você imagina, o Thiago falou, né, eu fui para Espanha no intervalo de 15 dias 2 vezes. Então, eu pegava o avião aqui, embarcava às 23, decolava às 23h50, chegava lá 14h30. E já trabalhando. Blá, 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 blá. Aí depois eu voltava, e isso era uma quinta-feira à noite. Aí eu pegava o voo de domingo, das 24, da 0 hora, né? Chegava aqui 5h50 da manhã. E já chegava trabalhando. Cara, imagina o que faz com o teu sono. Então dava 15 dias que eu tinha começado a recuperar, pum, entrava nisso de novo. Agora eu vou viajar os próximos finais de semana de férias, entre o dia 19 e 26, mas a gente não vai ter tanto fuso horário. Só que eu chego e já viajo de novo. Só que eu pego voo noturno, então o meu horário de dormir já não é o mesmo. Já vai quebrando. Então eu já vou chegar no lugar mais tarde do normal, já vou ter horário de alimentação variado. É um desastre ambulante que a gente vai empurrando, né? E aí dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui de o quão importante é o sono, a alimentação e treino, é óbvio que um sono ruim, uma alimentação ruim vai atrapalhar e em termos de incidência de lesão a gente pode ter aumento, né? Você está absolutamente correto. Então, às vezes, o que eu vejo muito é quem está animado. Eu que trato lesões mesmo, né? A pessoa está com dor, alteração de qualidade de vida, mas sai desse processo, melhora. E começa a treinar, começa a gostar, começa a aumentar volume. Daqui a pouco ela tem uma lesão, seja lombar, ombro, manguito e tendão, enfim. Começa a ter dor e aí para tudo de novo e desanima, né? Você vê isso no dia a dia ou quem te procura normalmente já tem isso na rotina? Ou se desanima muito com as primeiras lesões? Não, eu acho que as pessoas elas ainda você deve ter tido muita lesão, você como pessoa física, e óbvio que teus pacientes também, né? Também, né? Deve ter feito. Tem algumas de pescoço, cervical, bíceps. Eu falo que é a cicatriz do homem raiz, né? É igual stent, é piercing de macho. Quanto mais cicatriz, melhor. Essa foi foda, né? Você tem piercing? Tenho, 3 stent na DA. Não, graças a Deus eu não tenho ainda, né? Mas preciso cuidar pra não ter. O homem raiz tem que ter várias cicatrizes, isso é verdade. Tá vendo? Eu tenho orgulho de cada uma delas. Não tem tanta cicatriz, não. Nossa, não, aí cobre com tatuagem, aí fica pior ainda. É difícil. Hoje em dia não tem tanto. Mas você sabe, Thiago, eu acho que as pessoas, elas acham que elas acham que é um conto de fada, né? Essa coisa, é porque a alimentação, tá tudo conectado. Se você dorme mal, você come mal no dia seguinte, porque a falta de sono faz o teu corpo achar que você tá precisando de energia.
Né? Você tem, por exemplo, você tem transtornos de obesidade são causados por isso, relacionado, por exemplo, à respiração e sono, a Pickwick. Né? Então, é um tipo de obesidade que acontece porque você tem um transtorno de sono latente que modifica o hábito alimentar. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se você tem uma alteração de hábito alimentar, você tem uma alteração de sono. Sim. Se você tem uma alteração de sono, você tem uma alteração, para quem treina, de capacidade de realização de trabalho, principalmente recuperação desse trabalho. Tem uma passagem nossa, em 2015 a gente foi para Bahia para passar férias, né? Foi uma das nossas primeiras férias. E a gente passou uma semana num resort. E a gente passou literalmente uma semana. Em 6 dias eu tinha ganhado 9 quilos. Nossa. Mas a retenção, né? Aí que tá. A Roberta Não é virou para mim, retenção? o que você tá tomando? Que você já tá imenso. Não matava. Mas, falei- assim, mas é bebida, comida? Tá tudo também, né? Então, sei eu se você bebe não, bebida alcoólica. eu não consumo bebida alcoólica, É. mas o que acontecia? Tinha uma academiazinha lá. Só que aí o que eu fazia? Eu regulava meu horário para acordar muito cedo, eu acordava às 6, comia, eu sentava e comia. Eu almoçava no café da manhã. Aí voltava, enrolava, porque a Roberta ela dormia que ela acorda um pouquinho mais tarde. Aí eu pegava e botava o pescocinho dela assim no meio do meu braço, assim, abraçava ela e segurava as mãozinhas dela. Então ela ficava assim. Eu adoro fazer isso, ela odeia, não sei porquê. Eu gosto de dormir. Esmagar ela. Eu gosto de dormir segurando as mãozinhas dela, assim, sabe? Tipo, aí às vezes ela fala. Ela tenta se desvencilhar, mas que coisa, ela não consegue. E aí eu dormi um pouquinho. A Roberta é pequititinha. Então, aí eu tomava esse cafezão e eu era ligeiro, então 6, 6:30. Aí eu dormia até as 9, voltava, Voltava a enrolava dormir. nela, voltava a dormir, dormia até as 9. Aí eu acordava devagar, tomava uma xícara de café com ela, enquanto ela ia com as meninas tomar café. Enquanto elas tomavam café, eu ia treinar. Aí eu fazia um treino do cão, voltava, beleza, piscina. Bom, você junta isso, você faz 4 refeições boas no dia e dorme, eu comecei a musculatura começou a voltar, bum, 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 voltou 9 quilos em 7, 6 Então dias. não era só retenção de comilança. Não foi. Tanto Foi uma que, regulou, na verdade regulou então. tanto que tem uma foto que ela tirou de mim, porque ela olhou, eu tava de lado dela, falou, nossa, eu falei, que foi? Eu achei que ela ia falar, nossa, tá grande, tá bonito. Ela falou, você tá veiudo. Porra, veiudo. Tanta Isso aí coisa você você nunca pode tinha ouvido. falar pra mim, sabe que eu tô veiudo. Chama atenção. Aí brincando eu peguei e fiz uma pose de fisiculturismo, assim, ela pum, bateu uma foto. E aí eu até publiquei na época. E essa foto era literalmente isso, foi a mudança drástica do que era esse descanso, né? E que a gente observa nos nossos pacientes. Tem muito paciente meu que vai viajar e fala, nossa, engordei. Você vai ver, ele perdeu gordura e ganhou massa muscular. Por quê? Porque descansou, porque relaxou. Também até porque a cabeça tá descansada, né? E outra, Também. esse cara ele vai para ele não vai dormir em euro nem em dólar, né? Então Não, o bicho não. acorda cedo e anda. A gente caminha anda. uns 20, 30 quilômetros por dia, começa por aí Exatamente. também. Exatamente. Caminha, E esse- Disney com criança é 22 km por dia, sim, Europa certeza. também, tudo é 20 km por dia, né? No mínimo, 20 km por Fácil, dia. fácil, É. sem E a suar. gente não cansa, a cabeça fica linda, maravilhosa. Exatamente. A Vec Moai tá É. tudo bem. Muito legal. Nossa, eu fico pensando aqui. Tinha um tópico aqui que você colocou para perguntar para ele, né? As questões de suplementação e até sim. das vias mais rápidas de ele falou emagrecimento, né? O bastante já Ozempic, também. Mounjaro. E se ele tem essa riqueza de detalhes dentro de seja de uma dieta, seja de um plano de acompanhamento, quando a coisa é muito rápida, você deve ficar louco, então, né? Quando você pega um paciente teu que está fazendo o Ozempic, ou enfim, que ele está numa via mais rápida de emagrecimento ali, mas todo desregulado a outra parte. Você deve ficar com o cabelo em pé de tentar regularizar O tudo que a gente para faz. para botar dentro de quadradinhos. Porque senão ela faz uma via rápida, mas aqui tá tudo bagunçado, né? Deve ser uma Exatamente. arte que você faz, né? Na verdade, Thiago, não tem mistério. A única coisa é que, assim, eu procuro não passar apuro com o paciente. Então, se precisar, eu vejo ele semanalmente. Né? Então, eu me programo para sempre ter que conseguir um encaixe para ver esse cara, medir ele, avaliar, porque faz parte daquilo que é o acompanhamento, o paciente perceber que ele está sendo visto. E se ele percebe que ele está sendo visto, isso também impacta na motivação, ele vai fazer o que tem que fazer. Né? Então, o que a gente faz? Se é um cara numa via mais rápida, a gente vê ele mais frequentemente. Entendi. Tem um E controle aí, maior, né? sim, você precisa, né? É o nível de atenção, é o carro de rua que às vezes você liga o rádio, olha o telefone, olha o relógio, não sei o quê, para no semáforo,
né? Faz uma oração. E do carro de corrida que você tá ali, tenso. Você não consegue prestar atenção em mais nada que acontece na sua frente, né? Então, você não tem tempo para sentir calor lá dentro de tão vidrado que você fica. Mas quando você tem essas condições, o que a gente faz é isso. Você diminui os intervalos de avaliação desse paciente e até para ele perceber que não dá para ele errar, né? Eu quero velocidade. Beleza, você quer velocidade, então tem que ter perfeição. Então, não tem conversa. Eu não tô aqui para te convencer, eu não tô aqui para contar historinha. A dieta é essa e precisa sair. Porque eu vi um estudo que o álcool... Não tem estudo que o álcool, os estudos que falavam isso, do efeito em J, isso daí tudo caiu por terra, uma metodologia porcaria. Hoje a gente sabe que qualquer dose de álcool é ruim, ponto final. Não existe dose segura de álcool. A cardiologia fala isso, a neuro fala isso, e a medicina esportiva também. Não tem dose segura de álcool. Então, você quer emagrecer, quer fazer as coisas, para do que você está fazendo o resto. E faz uma coisa só. Você não dá bronca no seu filho que quer estudar assistindo TV? Eu tô te dando uma bronca agora, para você fazer o que você tem que fazer para chegar onde você quer e não gastar tempo nem dinheiro com isso. Sim. Porque as pessoas, elas são alucinadas para gastar dinheiro, né, com o que elas não querem fazer em relação ao que é a metodologia. Eu vou tomar isso porque vai fazer mais rápido. Não vai. Vai fazer se você condicionalmente fizer isso. Bom, muitos aprendizados aí. Já que ele falou de automobilismo, né? Vamos agora então, até para eu liberar o homem que deve ter uma agenda super cheia. Vamos falar um pouquinho sobre essa... Vamos mudar agora as temáticas um pouquinho. E como é que tá essa questão aí do automobilismo, cara? De onde surgiu essa ideia aí de você começar a correr de carro e... Surgiu, você sempre gostou de carro? Eu sempre gostei de carro e sempre gostei acelerou de automobilismo. Bem? Só que não, eu sempre dirigi que nem uma velhinha, né? Teve só um... cara, minha esposa dirige 10 vezes mais rápido que eu, ela fica pé da vida. Na hora que dá vontade de parar o carro no acostamento, falou, Tó, vai você. Porque... Não, eu já faço isso em casa. Eu falo, vai, dirige você. Devagar? Nossa, porra. É um pouquinho devagar. Ainda mais se eu estiver conversando com alguém, cara, eu vou a 100 por Verdade. hora ali. Pra mim, eu tô tão relaxado aqui conversando. Na cidade? Completamente. Agora pisou lá é outra realidade, né? Aí é outro, porque aí isso não é dirigir, aí é pilotar, Sim, né? É isso que é diferente. Mas assim, era uma realidade que eu sabia que era a minha realidade na época e, sabe, eu queria, não dava pra ser piloto e médico, mas dava pra ser médico. Então, vamos ser médico, que é o que dava pra fazer. Né? E essa oportunidade chegou, no meu caso, aos 45 anos de idade, mas chegou. Né? Eu tenho um paciente que se tornou um grande amigo meu, que é o Marcel Miller, e que ele corre, né, na Porsche Cup, tanto que é o último campeão aí, 2 campeões, o cara é um monstro na direção. E aí um dia ele me chamou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô em casa, bundando, domingo, de boa. Ele falou, vou estudar e vou treinar. Ele, não, então vamos comigo, vai ter uma etapa aqui em Interlagos. E aí eu peguei ele no hotel, a gente foi para Interlagos, aí ele foi para um lado, vou pegar minha roupa. Eu falei, tá bom, vai vir um menino aí para te chamar para entregar uma roupa para você. Eu falei, pô, que legal, vou dar uma volta de carro, vou até botar macacão. Aí chegou o cara, macacão, capacete, eu falei, cara, tudo isso para dar uma volta. Você já achou estranho? Eu achei estranho. Só uma voltinha. Aí chegou um piloto para mim, falou, oi, tudo bem, eu sou o seu coach, Pietro Rimbano, eu vou te levar, a gente vai fazer nosso Drive Experience. Aí eu falei, legal. Aí ele entrou no carro, eu sentei do lado, e aí ele foi dando a volta e foi falando tudo. Essa daqui é a curva do S do Senna, você tem que fazer assim. Eu falei, caralho, é um tour guiado, né? O cara tá me explicando como se eu fosse um piloto, não né? sabia nada que tava acontecendo. Pô, não tinha nem ideia, né? Não tinha feito, então. De repente o cara deu uma volta e entrou no box. Eu falei, porra, só isso, cara. Eu botei toda essa roupa, capacete, rádio. O cara explicou tudo pra dar uma volta. Eu achei que ele ia pegar e, meter bala e a gente ia gritar aqui. Não, cara, ele parou, ele falou assim, bom, agora é você. Eu falei, oi? Você o quê? Não, você faz o que eu fiz. Eu falei, tá. Aí... A gente fez 5 voltas, a gente parou. Ele junto. Aí ele abre uma telemetria e ele mostra, você freou aqui, dá pra frear mais tarde, aqui você fez igualzinho a mim, então beleza. Cara, só que é tanta informação, sabe? Porque aí você descobre que na pista, correndo, o carro, ele não vira porque você vira a direção. Ele vira porque você vira a direção e acelera ou freia. Então, muitas vezes pra você... É tudo junto e diferente de dirigir, né? Como é que é essa aqui? Eu não peguei. Por exemplo, quando você frear, você só freia reto. Você tenta evitar o máximo possível frear com o carro esterçando. Por quê? Porque a eficiência do freio fica muito menor. Perfeito. Então a curva está aqui. Você está reto até o último milímetro. De repente você faz assim, vum, e entra no ápice da curva.
Só que quando você tá no meio, que você solta o freio, o carro ele tá solto, né? E assim, você não solta todo o freio, você deixa, por exemplo, uns 30%, 25% apertado. Por quê? Porque o carro, tudo bem que ele faz isso daqui, né? Então, quando você tá com o freio apertado, ele tá assim. Ou seja, todo o peso dele tá na roda da frente. Tá. Então, você segura o freio para manter o atrito na roda da frente e ele ir mais forte para a curva. Só que quando você acerta o ápice da curva, se você não acelera, ele começa a abrir. Então, o que você tem que fazer? É muito contraintuitivo. Você acerta o ápice da curva e você tem que acelerar, porque aí você empurra ele com tudo para E frente. esse abrir e sair de traseira, não? Não, ele começa a abrir, ele começa a fazer um oversteer. Ele vai abrindo normalmente. Você vai virar no canteiro. Isso, como tu falou, é extremamente intuitivo. É contraintuitivo. E com treino, E é contraintuitivo, porque você acha o quê? Que se eu tô devagar, eu vou completar a curva. Não, você não vai. Você tem que fazer o que você não faria, que é enfiar o pé no acelerador. Que é o contrário que a gente E aí, exatamente. Aí o carro termina de fazer a curva. Então, toda curva, ela é volante, freio, acelerador. Começa com freio, diminui o freio, acelerador. Totalmente contrário. E toda saída de curva, né? Então, quando você tem as curvas de alta velocidade e as curvas de baixa velocidade, você nunca pode acelerar, do mesmo jeito que você não deve frear esterçado, porque você perde, né, essa eficiência do freio, e aí o carro ele tende a fazer o oversteer, então ele não vira, ele anda reto com a roda virada, que é bem ruim quando acontece, né? Se você tiver com a roda virada e acelerar, o carro gira. Então, o movimento de você tirar o pé do freio e acelerar, porque pilotando você fica com o pé esquerdo no freio e o pé direito no acelerador. Você não faz isso daqui, não dá tempo. Você faz isso aqui. Tá. Nossa, gente, deve ser muito... Até pegar isso deve dar não buga, não? Dá. Por isso que todo dia eu treino no simulador. Ah, tá. Pra conseguir pegar isso daqui Você tem casa. e ficar... Tem aqui na clínica, na sala de reunião. Então, Quer todo até dia pegar eu isso, faço né? uma horinha de simulador pra, sabe, Você já sente o acostumar com reflexo? isso. Tá um ano já? Tem um aninho já. Já mudou ali o reflexo, já tá mais Cara, automatizado? Muda. Ontem, por exemplo, fui levar a Clara para andar de kart, né? E parênteses aqui da Porsche Cup, vamos falar do kart, porque essa história é engraçada. Então eu falei assim, vai na minha frente, né? Porque aí eu vou vendo o que você tá fazendo traçado, e aí eu vou na sua frente, e aí eu vou te falar o que você tem que fazer. Então ela foi uma vez, eu vi que ela tava devagarinho, eu falei, então tá bom. Então aí eu peguei, parei do lado dela, me segue, porque você consegue gesticular, é uma barulheira, né? Ela foi me seguindo para ela aprender o traçado, para o que ela tinha que fazer. Aí a gente inverteu. Eu voltei atrás dela, por quê? Porque aí os lugares que ela ficava com medo e não acelerava, eu ia e empurrava o kart dela para ela andar. E aí ela foi indo mais rapidinho, né? Aí eu peguei e falei, legal, agora você me segue que eu vou dar um pau. Beleza. Eu fui e de repente eu olhei pra trás e eu não vi ela. O que eu fiz? Eu entrei em desespero, falei, cadê minha filha? Eu peguei, encostei o meu kart e fiquei esperando ela passar. Ela não passava. Falei, meu Deus, ela deve ter rodado. Eu saí com o kart, um foguete, eu saí passando todo mundo. Vum, 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 vum. E assim, eu sou cagão, então eu não sou de acelerar e moer tudo. O quê? Eu tava fazendo curva de lado com o kart quicando, e eu indo só procurando a minha filha. Depois, a Thaís, que foi com a gente, a minha gerente de projeto, ela virou e falou assim, Paulo do céu, você uma hora parou no canto da pista e você saiu, cara, parece que você tava com o diabo no corpo, você saiu passando todo mundo, ninguém... O que aconteceu? Eu falei, eu perdi minha filha, eu preciso achar. Cara, não tem melhor motivação do que você tá procurando. O Ayrton Senna pra ele era normal, né? Pra ele era normal. O Ayrton Senna, esse era o basal dele. O quê? Mas se eu tivesse na corrida e tivesse perdido minha filha, eu passava até ele. Dá licença aqui, ó, viado. Não tinha coisa. Achei. Aí eu fui devagarzinho, e aí eu fiquei atrás dela e a gente foi e terminou. Aí ela terminou minha frente, aí ela gostou. E você vê a coisa da pessoa que não criou ideia, né? Ela rodou 3 vezes e eu fiquei todo preocupado. Eu falei, nossa, ela não vai gostar, ela vai ficar com medo. Ela falou assim, você ficou com medo? Ela falou, não, papai, eu rodei e voltei. Ai. Cara, me deu um orgulho aquilo, porque a primeira vez que eu rodei no carro, nossa, eu tremia, assim, falei, cara, que é isso? Que é isso? Nossa, porque é uma coisa que, como ela nunca dirigiu, pra ela rodar é normal.
Ela aprendeu que rodar é normal. Imagina você dirigindo, rodar o seu carro na pista. Meu Deus. Cara, é um negócio que é uma tragédia, é um acidente aquilo, porque a chance de alguém bater em você é um negócio muito grande. Então, a primeira vez que eu rodei pilotando, não veio o reflexo do piloto, veio o reflexo do motorista. Alguém vai bater em mim, meu carro vai estourar, não sei o quê. Tá. E aí, até você pegar, encaixar a tua cabeça, não, eu tô numa pista, é normal, né? Aí a importância do coach, né? Eu tenho um coach que é sensacional, que é o Zezinho Mugiati. Ele corre Stock Car e ele, na hora, falou, liga o carro e anda, vai, pra você não parar. Travar, você não né? pode travar, né? E aí depois ele falou assim, Paulo, rodar é o instrumento de trabalho do piloto. Entendi. Eu vou até rodar, porque quando eu rodo, eu sei que eu tenho que ir um pouquinho menos. Aí eu acalmei e depois, assim, eu comecei a entender. E aí você começa a enfiar o pé no carro e volta e meia você roda. A única coisa que você precisa é aprender a colocar o pé na embreagem, porque se o carro roda para trás é um prejuizinho de R$500 mil aí. Que é 150 da embreagem, mas 350 do motor. Nossa, e É um é custo foda azedo. começar um negócio do zero, né? Não do zero, mas é foda começar de novo, né? Que não tem aquela... Puta, eu tô jogando tênis há 3 anos, cara. É um esporte totalmente diferente de tudo que eu tinha feito até então, né? Mas eu vejo os moleques que já jogam desde pequena, adolescência. É outra- Pô, Tem um como eu aprendizado sofro, diferente cara. também, né? É outra Eu sou super habilidade. esforçado, Aprendizado 2 vezes cognitivo, por né? semana, vou bonitinho, não falto. Tô jogando torneiozinho lá, mas como eu tomo pau de todo mundo, cara. Então, é Tem dia porque que eu vejo você os tiozinhos, eu traz... falei, puta, hoje eu vou deitar, cara. Eu não vou perder hoje, aí não dá. Tem uns tiozinhos ali, e aí toma pau, 6-2, 6-3, 6-1, 6-2. Mas sabe por quê? Porque você traz toda a sua história pra dentro da quadra. Você tem ou o moleque que não tem história nenhuma, então ele joga sem preocupação e sem boleto. Ou você tem o cara que tem umidade e já tem experiência para não trazer o que é a história dele para dentro da quadra. Então, nessas condições, o que acaba acontecendo é você tá numa fase onde você nem é o moleque que tem uma memória limpa de crise e nem é o cara mais sênior que aprendeu como lidar com isso. Quer dizer que o teu momento vai chegar. É, Né? É a verdade. No automobilismo, Thiago, é um pouco diferente porque a gente tem experiência de motorista. E ali você vai fazer tudo ao contrário. Você vai acelerar na curva, você vai frear em cima, você vai jogar o seu carro em cima do outro. Como é que você faz uma ultrapassagem, por exemplo? Né? Você enfia o carro entre o sujeito e a curva. É isso que você faz, porque na Porsche Cup todos os carros são iguais. Então, qual é a sua chance de fazer uma ultrapassagem? Você está na reta atrás dele, Pega o vácuo, vai existe chegar isso? uma curva, você pega o consegue, você dá É uma... diferente mesmo ali? Cara, é legal. É bem legal. Só que você dá uma encostadinha, assim. Você chega muito perto. Isso dá cagaço também. Então, eu imaginei. Porque Então, o que na você hora que você faz... entra atrás do vácuo dele, você deve dar uma... E os dois estão acelerando ao mesmo tempo. Só que como é o mesmo motor, o que conta? Conta o cara que começou a acelerar antes. Então, dá uma sensação de tipo, não vou pegar, porque como ele tá na sua frente, ele saiu da curva acelerando antes. Certo. Então, ele vai dando uma distanciadinha. E aí, o que acontece? Acontece que você tem que ter o sangue frio de fazer o quê? De frear um pouquinho depois. Então, você joga o carro pro lado e você fica prestando atenção. A hora que ele frear, você espera ele frear. Quando ele frear, aí você freia. Aí você fala, tá, mas você tá quase freando ao mesmo tempo. Não tá. Porque essa diferença dá 2 ou 3 décimos. 0,2 ou 0,3. O teu carro faz assim, ó, vum. Nossa. E aí, e assim, pelo que tem, existem regras, né? Então, por exemplo, se você tá com o carro já com teu para-choque na roda do cara, você conquistou esse espaço. Ele não pode fechar. Tá. Então, se É a ele regra, te fechar, é culpa dele. É a regra já. Sim, e tem uma série de fiscais de prova que ficam vendo exatamente isso a todo momento, porque você tem um acidente, tem que descobrir quem que causou, Sim. né? Então, tem acidente que é acidente, mas tem coisa que é provocada. Então, o cara que tá aqui, o cara que tá na frente, o culpado não é quem tá atrás, o culpado é quem tá na frente, porque foi fechar o espaço que esse cara de trás já tinha conquistado. Agora, por exemplo, se esse cara tá atrás, o cara faz a curva e o de trás entra no meio do carro, a culpa é do cara que estava Entendi. atrás, Sim. porque ele não tinha espaço nenhum. Né? Então, você tem essas situações que você tem que saber para saber como que você vai se comportar. Né? E assim, é um gentleman's driving. Né? Então, o que eu tento não me arriscar, então eu fico jogando dentro daquilo que é. Eu vou esperar o erro do cara que tá na minha frente. Então eu fico bem pertinho dele, cara. Vai ter uma hora que você vai entrar errado numa curva. A hora que você entrar, eu vou lá e pego. A minha última corrida eu peguei umas 3, 4 posições assim. Né? Eu ficava atrás, o cara errava, eu fazia a ultrapassagem, porque o meu traçado tava mais favorecido. Né? Só que aí na última
a última volta, eu rodei e aí eu perdi todas as posições. Porque o meu carro ficou preso na coisa e aí ele não... A marcha prendeu, o câmbio não estava passando e aí eu tive que acelerar e desacelerar com embreagem, sem embreagem, até ele entrar, ele entrou a primeira e eu consegui sair. Mas eu acabei... mas eu já perdi, cheguei por último. Mas assim, eu tava em quinto e tava felizão, né? Porque, eu aprendi, entre aspas, a pilotar 6 meses atrás. Chegou a quinto lugar, cara? Eu tava em quinto, rodei, aí eu cheguei em último. Mas tudo bem, valeu assim, eu falei assim, valeu a experiência. E Paulão, o ortopedista, médico do esporte, atleta, como é que foi pra você essa mudança? Eu sei que não foi de uma hora pra outra, né? Mas como é que foi essa mudança de hoje ser uma pessoa super reconhecida? Você tem sossego ou não? Ou tem hora que você fala, puxa, queria sossego ou não? Você lida bem com isso? Como é que funciona isso pra você? Essa exposição que seu nome hoje tem, essa magnitude. Eu sei que você não se vê assim, porque eu te conheço e você é de uma energia... Sou muito dessa também, de energia, de sentir. Você tem uma energia espetacular, você é uma pessoa muito simples. Obrigado, Thiago. Muito humilde. A gente convive junto lá e o jeito que você trata todo mundo, a atenção, o olhar no olho mesmo. Você é uma pessoa especial. E eu tenho certeza que você não se vê assim, como uma pessoa super exposta e tudo mais. Mas em algum momento você tem que ter a noção que você é. Você hoje é uma super referência e um nome super referência aí em todas as áreas, seja pessoal, seja na área médica, enfim, na área do esporte. Como é que você lida com isso? Isso para você é natural, é normal? Não, na verdade é com coerência, né, Thiago? Porque assim, a minha vida é atender uma pessoa por vez. Né? O que é a questão do digital, olhar friamente, eu não olho para milhões de pessoas, eu olho para o meu celular. Tu consegue... Sim, eu olho para o meu celular, eu tenho que racionalizar isso, né? O que é muito difícil, né? Ou assim, acho que a primeira coisa para você usar isso de uma forma positiva, né, é você saber que fama não é sucesso. Do mesmo jeito que você não usa o seu sucesso, você não deve usar a sua fama. Né? Então você não usa a sua fama para carteirar num lugar, para entrar no restaurante, para não pagar um serviço, porque tem muita gente que faz isso, que eu acho extremamente deselegante, né? Muito deselegante, né? E é muito curioso porque tem umas pessoas que tentam fazer comigo, né? E como se eu entendesse o que estava acontecendo. E, cara, são umas conversas épicas, né? Para sair dessa situação e para a pessoa também não ficar constrangida porque ela fez isso. Mas o fato é que se você não tenta usar sua fama como moeda de troca, você já está 80% do caminho andado. Os 20% é que... Sabe, aquela lei dos 80-20, né? Os 80% você aprende rápido, os 20% é que é mais lento. E esses 20% é complicado, porque como você não tem o parâmetro da quantidade de pessoas que você impacta, Priscila, você não tem um feedback sobre o quanto aquilo que você está transmitindo, ele está em sincronia com que a necessidade das pessoas ou não. Veja, todos nós que somos da área da saúde, nós temos um papel de, principalmente, curadoria de informação, porque informação tem. Então, não tem nada que a gente possa falar que a pessoa nunca escutou na rede social. O que a gente tem que falar? Então, o que é relevante e o que não é. Tá. O que a pessoa tem que ter cuidado e o que não tem. Só que a forma que a gente falar importa muito. Né? Por que às vezes a gente briga pelo WhatsApp e faz as pazes na presencial? Porque quando você olha num texto escrito, você não percebe emoção. Né? E a forma de você falar, até a mímica da sua face, ela faz você ter uma resposta completamente diferente da pessoa. Né? Então, se a pessoa escreve tudo em letra capital, você fala, o cretino já tá gritando. Né? E, cara, não sai um som do seu telefone, você só colocou em letra maiúscula, sabe? Já quer dizer, né? É coisa muito sutil. E na rede social é sutil também. E por que eu digo que é a última coisa que você aprende? Porque como você não tem feedback, é como se você dirigisse de olho fechado. Não dá para você confiar em pessoas que estão te ofendendo, porque rede social, algumas pessoas vão te ofender, simplesmente por você ser você, ou simplesmente por ela querer ser você e não poder. Ponto final. Né? Então, isso não serve de guia. Elogio também não serve de guia. Elogio é um péssimo professor. E aí, como que faz? Qual o caminho, né?
Infelizmente, existe uma sedução que às vezes não é uma coisa tão perceptível para quem está perto de você, de querer manipular você para uma agenda própria. Então também é difícil você ouvir pessoas que estão próximas, né, sem perceber que elas têm algum interesse naquilo que elas estão falando para você fazer. E de verdade, não é por mal. Né? É uma opinião da pessoa, é uma convicção da pessoa, é uma coisa que traria satisfação para ela ver você fazer, mas é uma agenda própria, não é a resposta do digital. Por isso que eu estou te falando, o digital é você dirigir de olho fechado. Então você tem que ter muita reflexão sobre, primeiro, quem é você, segundo, sobre o seu papel e terceiro, o que você quer alcançar com aquilo que você está fazendo. Né? É uma discussão em relação ao propósito, sim. Por quê? Porque para você atingir o que você quer, você tem que às vezes modular não quem você é, mas o quanto de você deixa transparecer na rede. Porque se você entrega muito de você, com certeza você não vai aguentar a cobrança que vai vir depois. E se você entrega pouco, com certeza você não vai ter uma autenticidade que te torna uma pessoa confiável. E dentro do digital, ou na profissão da saúde, a confiança é 100%. O que a gente vende para as pessoas é confiança. Por que passa com o Thiago não passa com o fulano de tal? Ué, porque eu confio no Thiago. O fulano de tal pode ser excelente, pode ser maravilhoso, mas eu confio no Thiago. Por que passa com a Priscila e não passa com a Zezinha? Porque, cara, eu confio na Priscila. É isso. O que a gente vende, por exemplo, empreendedorismo médico, né? É conhecimento, porque o conhecimento traz confiança e a confiança traz paciente. É assim, é simples assim. Então, o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é justamente esse. E isso é muito difícil de fazer. Tanto que quando... Caminho, né? Sim, tanto que quando eu não tô bem, eu não faço live. Eu tô 2 semanas sem fazer live. Isso. Respeita, não tô bem, absolutamente, não eu não vou. Não vou porque eu não sei o que vai ser interpretado da minha imagem naquele momento, né? Eu não sei se eu vou ter, sei lá, se eu vou responder da mesma forma que eu responderia, né, em situações onde eu tenho absolutamente controle de mim, né? Então, eu tive uma gripe muito forte 2 semanas atrás, estava exausto por causa dessas 2 semanas, 2 viagens na sequência que detonaram meu sono, né? E eu falei, cara, eu simplesmente não vou fazer live, eu vou melhorar, né? Porque toda vez que eu tenho gripe forte, minha asma ataca, aí eu tenho, sei lá, 2 semanas de gripe e 1 mês de asma, né? Então eu vou esperar minha asma melhorar, senão eu vou ficar tossindo a live inteira, né? E é super desagradável. Então esse controle do que é a sua imagem, né, é muito difícil de ser feito, né? E principalmente quando a gente cai na questão do propósito, né, o que você está mostrando? Se você olhar minha rede não é sobre mim, é sobre as pessoas que me acompanham. Eu estou respondendo a pergunta delas, eu estou comentando o assunto que elas têm interesse, né? Mas você não fica vendo meu carro novo, minha casa bonita, sei lá, ou você não fica vendo minha família, eu não fico fazendo essas coisas, né? E isso não quer dizer que está certo, que está errado. Isso é a minha orientação. A minha orientação, a direção que eu sigo é servir as pessoas que me acompanham na rede social. É aquilo que eu te falei. Eu sou o amigo digital das pessoas. Eu sou aquele brother maromba que fala pro cara, ó, você tá desanimado? Vai treinar, porra. O ânimo vem. Né? Se você ficar esperando o ânimo vir para você treinar, você vai treinar uma vez por ano. Né? Você vai treinar e aí o ânimo vem. Né? Esse cara não precisa saber com quem eu sou casado, não precisa saber quem são minhas filhas, não precisa saber que carro que eu ando, não precisa saber onde eu moro, não precisa saber o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Não é o objetivo. Então, na minha concepção das coisas, né, no meu conceito, né, eu costumo ser coerente com aquilo que eu falo. Às vezes acontecem coisas muito legais, mas não são coisas para expor. Às vezes eu tenho problemas seríssimos, né? E mesmo assim eu tenho que ter uma presença digital porque eu tenho um contrato, porque eu tenho uma coisa para fazer. Cara, aquilo não faz parte da minha retórica. Eu passo adiante, faço o que eu tenho que fazer o meu trabalho e sigo. E eu vejo isso muito comum na rede social. Às vezes as pessoas se lamentando na rede social, ou às vezes, sei lá, mostrando que são... Ostentando muito também. E muitas vezes, Priscila, ostentando... Você tem as pessoas que ostentam mesmo, né? Porque para elas ostentar é um valor. E a gente tem que entender que isso não faz as pessoas piores, só faz elas diferentes, né? É um tipo de pensamento que eu classifico como um pensamento elementar. É a pessoa que precisa mostrar o que ela tem porque isso substitui quem ela é.
Para a maioria das pessoas isso é verdade. Para uma minoria não é, tá? Mas para a maioria, infelizmente, é. Mas isso não é certo e errado, é a pessoa, ponto final. Né? E tem pessoas que acham que estão falando na rede com seus melhores amigos, e cara, isso não é verdade. Né? Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você divide, né? Porque infelizmente, né, você vê que um monte de gente ameaça pela rede social, um monte de gente stalkeia pela rede social, um monte de gente tenta ficar armando, sabe, armadilha para você cair, tudo via rede social. E, sabe, eu já não tenho tempo que sobra. Se eu começar a criar problema para mim a partir de rede social, puta, aí que eu não vou ter tempo mesmo. Esquece. E como é pra você, pra gente te liberar aí, como é que é pra você a hora que você quer dar uma opinião? Vamos falar aí de você segura pra mim, quero falar de política hoje. Você chama seus amigos e fala internamente com seus amigos, ou você é um cara que externa perante tudo que a gente vive, assim? Tem hora que você fala, ai, que vontade de falar. Não vou falar, vou segurar, é mais contido. Isso é difícil pra você ou também ainda vai na mesma linha aí? Não tem por que as pessoas saberem determinado assunto, se é minha opinião. Mais discreto, né? Mais discreto. Eu já fui... que alguém que tenha tanta força na voz e possa entrar em tantos lares e influenciar tantas pessoas, tem hora que você deve falar, puxa, será que eu falo? Será que eu não falo? Dou minha opinião, então, não dou? Eu seguro? acho que é por essa razão que a gente não deve fazer, sabe, Thiago? Porque, sabe, política, religião, time de futebol, né, são coisas que, evidentemente, que existem coisas que nos deixam felizes e tem coisas que nos revoltam, tá? Só que a gente tem que entender que política no Brasil é o novo futebol. As pessoas, elas têm seus políticos de estima, né? Elas têm suas ideologias de... vamos falar de estima que fica mais leve, né? Né? São políticos de estima, têm suas ideologias de escolha, né? Porque muitas vezes essa ideologia ela se encaixa na conveniência dessa pessoa, né? Ainda que essa pessoa se torne incoerente, porque você vê na política pessoas que começaram no jeito e quando entraram e ganharam poder, se tornaram completamente outra pessoa, né? Até esteticamente, ou seja, a pessoa muda completamente, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente não fala justamente por isso, porque como você não muda as pessoas, como você não muda assim, as suas conveniências, você às vezes aumenta a distância entre essa pessoa e a verdade. Tá. E eu tenho que saber também, de uma forma muito objetiva, que eu também não sou o detentor da verdade. Eu tenho as minhas opiniões e as minhas convicções, né? E que a verdade está em algum lugar um pouco mais à frente, né? Mas como eu sei isso, eu sei absolutamente que também não está na frente da outra pessoa. Por isso que eu não vou discutir, entrar numa argumentação que ninguém vai ganhar. Então, futebol, ninguém vai ganhar argumentação. Religião, ninguém vai ganhar argumentação. Política, ninguém vai ganhar argumentação. Né? A gente falava que médico não tinha time de futebol, não tinha... partido... Não, na época médico não tinha time de futebol nem religião. Né? Hoje não tem que ter partido político, não dá, porque, cara, e assim, eu tive acesso a algumas coisas da política e o que eu percebi é que a gente não sabe de nada. Do que rola ali. Nada. Cara, se tem uma coisa que não é transparente, é política. Né? E eu fui receber um título específico numa cidade, de uma coisa assim, e assim, tudo que você acha que são os embates políticos, não é assim, isso não tem nada a ver, né? Tem uma coisa que o que essa classe mostra, né, que é o que eles querem que a gente acredite que é, e não é assim, de forma alguma. Existem uma série de... É a coisa mais escondida que eu podia imaginar que existe, porque a gente não tem 1% do que é a política na verdade. Então, para mim, todo mundo que opina sobre política sem ser político está enganado. E todo mundo que opina sobre política sendo político está querendo enganar alguém. Eu me reservo a dizer isso. Perfeito. E depois disso, assim, cada um que chega às suas próprias conclusões, mas goste de quem quer gostar. A única coisa é, todo mundo tem uma bússola moral. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, precisa ver o quanto você está dormindo bem com sua cabeça no travesseiro. Né? Se você está sendo coerente, né, com as coisas que você acredita, cara, vai lá. Agora, o povo que está muito comum hoje é quando a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, se você está tendo 2 pesos e 2 medidas para algumas coisas, eu acho que é hora de você sentar e tentar conciliar as coisas, porque uma hora isso vai se voltar contra você.
né? Uma coisa é fato. Todas as ações que a gente toma, elas são opcionais. Porém, todas as repercussões são obrigatórias. Se você toma uma ação baseada numa coisa cujo conceito você não domina ou que você tenha um duplo valor, né? Essa coisa não vai retornar para você do jeito que você achou. E você vai ter que lidar com isso. Então... Entendi. Show de bola. Bom encerramento. João, obrigado demais. Imagina, Thiago. Um prazer. Obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer, Priscila. Prazer ter ele aqui com a gente hoje, né? Prazer maravilhoso. Nossa, que conversa Eu já nem sei agradável, quanto tempo maravilhosa. que deu. E Começamos o dia bem, foi bom. Foi bom? Oh, Bom dia aí pra você, boa semana. Conta com a gente para o que precisar aí, tá? Boa. Boas Opa, se eu férias, conto. bom descanso. Bom pra nós, né? passeio. Vocês vão viajar também um pouquinho? Eu vou em setembro. Eu vou tirar férias em setembro, ele vai Eu vou agora. com as crianças pra África agora pra Ah, é verdade. Você tirar uns vai. diazinhos lá. Em setembro eu tô indo bater os 20 km por dia caminhando também. É bom, é bom. Paulo, esse é um brinde do nosso parceiro aí da Mercury. A mulherada adora, que é uma bolsinha aí pra esquentar, pra cólica. É muito bom, porque eu tenho 3 em casa, então... Isso, pode levar. É um mimo aí dos nossos parceiros da Merco. aqui E uma um brinde lembrancinha aí pra... nossa, você põe na adega lá. Você não bebe, Opa. mas põe na adega lá. A dona Roberta, a gente sabe que gosta de um vinhozinho, então entrega lá pra Olha só. ela, pra aproveitar o final de semana. Mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado a Sigam vocês. Sigam a gente nas redes sociais, @Saúde de Milhões no Instagram, no Spotify, no YouTube, @Priscila Sibius também no Instagram. E Thiago Fukuda no Instagram. E Olha ele não só. falou essa rede social dele, como se ninguém gente. conhecesse, mas vale a pena, fala. Não, eu vou falar, na verdade, eu vou falar, cara, Mercury desde 1924. É quando eu jogava taco com as bolinhas de borracha da Mercury. É, sim, eles estiveram aqui com a Eles gente. são daquela borracha que era Exatamente. azulzinha e vermelha. Exatamente. Que Tem apagava a caneta. que até tem aquele meme que a gente diz que apagava a caneta e não apagava, Sim. que a gente faz pra apagar. Fazia. Eles estiveram aqui conosco. Entregamos a também pra idade falar agora, da hein? história deles, que é Então, uma história bem legal. 1924 é quando eu jogava taco. É, Essa é uma história que vai de longe, hein? Cara, 100 anos. Tem noção? 101. 101 eles fizeram esse A ano. terceira geração, ó. São nossos parceirões aí. Muito obrigado. Fala suas redes sociais. Ah, pessoal. Se vocês quiserem me seguir, @Paulo Musi, né? Paulo normal, como se ouve, Musi é M-U-Z-Y. Tudo junto. Você vai me achar no X, no YouTube, no Instagram. Todos esses lugares com esses nomes. Simples assim. Muito Show bem. de bola. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!